Influência da intensidade luminosa e do pH na produção de biomassa por microalga cinedesmos. Aluno Elias Marques de Oliveira, professor Adriano Carvalho Costa, disciplina Estatística Experimental. O objetivo do trabalho foi analisar a relação entre a intensidade luminosa, fator A, e o pH do meio de cultivo, fator B, na produção de biomassa por microalgas, sendo a variável resposta. Fator A, intensidade luminosa, dividida em três níveis: baixa, média e alta intensidade de luz. Fator B, pH do meio de cultivo, em três níveis: 7, 5, 7, 9 pHs diferentes. Variável resposta: produção de biomassa das microalgas ao final de 14 dias de cultivo. Desenho do experimento: seleção das microalgas. Utilização de uma única cepa de microalgas, sendo a Cinidesmos. Preparação dos frascos de cultivo. Distribuição das microalgas em frascos de cultivos idênticos, garantindo que todas tenham as mesmas condições iniciais de densidade celular e volume de meio de cultivo. Aplicação dos fatores A e B. Atribuir aleatoriamente cada combinação de níveis de intensidade luminosa e pH do meio a diferentes frascos de cultivo. Exemplo: frasco 1, baixa luminosidade, mais pH 5. Frasco 2, baixa intensidade luminosa, mais pH 7. E assim por diante. Constância das condições. Manter a temperatura, a areação e a composição do meio de cultivo constante para todos os frascos. Monitoramento e coleta de dados. Medir a biomassa das microalgas, por exemplo, peso seco ou densidade celular, ao final de 14 dias de cultivo, para cada frasco. Análise de dados. Realizar uma análise de variância nova para avaliar a significância dos efeitos principais de A, intensidade luminosa, e B, pH, na produção de biomassa das microalgas. As microalgas estão sendo abrangentemente utilizadas em diversos aspectos, sendo nutrição e saúde, produção de biocombustíveis, tratamento de águas residuais e aquicultura por meio de fornecimento de suplementação alimentar para os animais. A metodologia do ensaio foi a utilização da cepa Cinedesmos, a divisão dos frascos. Então o micro-organismo foi cultivado em frascos e esses frascos foram expostos a diferentes luminosidades e níveis de pH. Depois a biomassa foi avaliada. Uma tabela com o resultado, onde cada intensidade luminosa e pH tem a sua produção de biomassa e suas repetições também. O gráfico mostra desde a primeira frasco até o nono frasco, e a sua respectiva produção de biomassa, sendo 0,32 no primeiro frasco, 0,29 no segundo, 0,35 no terceiro, 0,45 no quarto, 0,41 no quinto, 0,49 no sexto, 0,58 no sétimo, 0,55 no oitavo e 0,60 biomassa gramas por litro no nono frasco. Então, para a geração dos resultados, foi utilizado o software R. O primeiro passo foi o carregamento dos pacotes necessários, definir a aleatoriedade e reproduzibilidade do experimento, código para o DIC, onde os frascos, intensidade, pH e biomassa foram adicionados, conversão dos fatores variáveis para o fator no R, verificação dos dados, realização nova de dois fatores e plotação do gráfico ANOVA. Script do experimento, onde mostra os dados e os resultados de frascos, repetições, luminosidade, pH e o nível de biomassa. Carregamento do script para geração da análise ANOVA, análise de variância, onde o valor P pode ser um valor considerável, pode considerar-se significativo no experimento, onde observa-se a, a influência dos fatores no resultado final. Conclusão. Este estudo demonstrou que a intensidade luminosa e o pH do meio são determinantes cruciais na produção de biomassa por microalgas. O pH neutro do meio 7 favorecia a maior acumulação de biomassa, enquanto os pHs extremos 5 e 9 resultaram em produção reduzidas.
Esses resultados destacam a necessidade de ajustar cuidadosamente as condições de cultivo para otimizar o crescimento das microalgas.